Tomara. Eu perdi a noite de sono hoje. Eu tô procurando aqui para eu copiar o link para eu mandar lá no coisa. Relaxa. Eu nunca tinha usado o Teams, né? Eu só uso o Zoom e a outra faculdade que eu dou aula, ela usa o Google Meet. Aí eu que nunca tinha usado nada. Dureza, né? Mas faz parte, né, prof? Eu tô agora só um pouco, eu tô esperando, tô procurando aqui para eu mandar lá, porque eu acho que tem gente que não tá conseguindo entrar ainda, né? Você já tá gravando já. Tô gravando. Não, não tem problema. Gravar não tem problema. Bom dia, Adriano. Liliane, bom dia. Pessoal, pessoal. Bom dia, Gabriele. Pessoal já tá entrando. Bom dia, Guilherme. Vocês sabem me dizer se todo mundo da turma tá conseguindo entrar? Guilherme, então me manda uma mensagem depois avisando no meu WhatsApp, fazendo favor, tá? Vocês sabem se todo mundo tá conseguindo entrar sem o link? A maior parte? Deixa eu só avisar aqui. Amores, vocês conseguiram dar uma olhada naquelas questões da semana passada? Bom dia, Rê. Pessoal, mandaram para vocês aí o trabalho no grupo? O trabalho não, o material de hoje, da aula de hoje? Mandaram sim, professora. Ah, então tá, é que eu tinha colocado ela só no Drive, mas eu vou colocar ela depois no Meet. A professora Andressa fez um vídeo ontem ensinando, tá? Daí hoje eu já coloco ela no Meet também.
No Meet não, gente, perdão, no Teams. Tô confundindo tudo. Eu coloco ele no Teams também, tá bom? Daí aí vocês vão ter uma porque a Letícia falou que acho que vai parar de colocar o material lá no Google Drive. Daí eu coloco aqui no Teams para vocês que fica mais fácil, porque daí ali já fica o vídeo, né? E fica o material para vocês assistirem. Mas eu vou fazer o relatório também, tá bom? E daí vou subir o vídeo também no YouTube, qualquer coisa. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver o contrato de comissão mercantil, ok? Semana passada a gente viu o contrato de prestação de serviço. Eu passei para vocês as respostas semana passada daquelas duas questões. Vocês lembram se eu passei do de prestação de serviço? Eu passei o gabarito. Que eu tenha pego, não. Não. Então anotem aí as respostas da semana passada. A questão número 1 é a letra E. Eu vou até anotar aqui para vocês. A 1 é a letra E. A resposta está no artigo 606, ok? A 2 é a letra D e está no artigo 607. Eu não lembro se é a questão 1 ou se é a questão 2, mas ela caiu na prova da OAB o ano passado, tá? É da OAB 2019. Eu tô com a alergia bem atacada, então se eu espirrar aqui, eu já peço desculpa para vocês, tá? Porque essa mudança de clima, ela acaba comigo. Eu tenho bronquite, eu tô tomando remédio já faz 30 dias, mas mesmo assim, agora que esfriou, eu tô bem ruim, tá? Então, por favor, vocês não reparem. Vamos começar então. Vou colocar aqui os slides da aula de hoje. Estão vendo os slides, meus amores? Tudo certo aqui? Então, hoje nós vamos ver o contrato de comissão mercantil, tá? Esse contrato de comissão, ele vai estar lá no dos artigos 693 ao 709 do Código Civil, tá? É um contrato que é mais utilizado no ramo comercial mesmo, tá? Ele é pouco utilizado em outros ramos, tá bom? Quais são as partes desse tipo de contrato? Então, nesse tipo de contrato, a gente vai ter o comitente, que é o proprietário, e vai ter o comissário, que é a pessoa responsável pela venda. Isso aqui, gente, eu não sei como é que, eu acho que tá dessa forma aí no material de vocês, mas se não tiver, deixa muito bem anotado, tá? Que as partes, que o comitente é o proprietário e o comissário é o responsável pela venda. Por que que eu estou falando isso? Porque na hora da prova da OAB, ela costuma fazer muita pegadinha disso, tá? Da questão do comissário e do comitente, tá? Ela troca um pelo outro e daí acaba confundindo a vida dos alunos, tá? Então, tentem decorar isso, quem que é o comitente e quem que é o comissário, tá? Para não ter confusão na hora que você for ler a questão. Porque normalmente as pegadinhas que ela faz é fazer essa troca, tá? De quem é o comissário e de quem é o comitente, ok? Então, voltando lá para o nosso material. Então, partes, comitente é o proprietário,
comissário é o responsável pela venda e a gente ainda tem um terceiro, que é o comprador, tá? Depois a gente vai ter ali, no artigo 693, o conceito desse tipo de contrato, tá? Então, quem tá com o Vademecum aí, já abre o Vademecum e já grifa ali, tá? Então, vai estar lá, ó, o contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário em seu próprio nome, à conta do comitente. Gente, então, o que é isso aqui? A pessoa vai estar vendendo uma coisa que não é dela, tá? Que não é dela, mas está sobre a responsabilidade dela, tá? Então, isso que é o contrato de comissão mercantil, tá? É um contrato que interessa mais ao direito empresarial. Comissão, na verdade, já significa atribuir uma incumbência, tá? Então, comissão já significa atribuir uma incumbência. Então, você já incumbe alguém de estar realizando esse tipo de trabalho. Esse tipo de contrato, ele é muito utilizado no direito empresarial, principalmente nas empresas que trabalham com exportação de grãos, tá? Por quê? Porque a pessoa que trabalha com a exportação de grãos, ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Então, daí ela acaba contratando, né, pessoas e vai pagar elas por comissão pelo aquele trabalho que ela vai estar desenvolvendo. Acho que a maioria de vocês já ouviu falar desse contrato de comissão, não ouviram? Vocês já ouviram falar desse contrato de comissão? Alguém já ouviu? Sim, Guilherme. Então, a maioria das pessoas já ouviu falar, só que às vezes ouve assim, por exemplo, contrato de trabalho, né, que a pessoa recebe um valor e recebe mais uma comissão, né, não é bem específico só esse contrato aqui, né, não é aquela comissão lá que os trabalhadores acabam recebendo no final do mês, tá? Esse contrato de comissão aqui é um outro tipo de comissão, tá? Então, é um contrato que a pessoa só vai receber aquela comissão, ela só está trabalhando por aquilo. Professor, então eu posso contratar uma pessoa para trabalhar só por comissão? Pode, se for um contrato mercantil. Aqui, na verdade, a gente vai estar falando de duas empresas, né? O Código Civil, ele vê a possibilidade de uma pessoa jurídica e uma pessoa física, tá? Mas aqui a gente está falando só da questão de duas empresas. Muito cuidado se vocês forem orientar alguém futuramente para fazer, já respondo, Mariana, para fazer esse contrato civil, né? Entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física, ou duas pessoas físicas, para isso aqui não caracterizar vínculo de emprego, tá? Tem que tomar muito cuidado, tem que ser feito um contrato bem especificado para não deixar isso aí vincular, dar vínculo de trabalho depois, tá? Porque o que acontece? Tem muita gente que faz esse tipo de contrato, né, de comissão, na verdade, só para trabalhar, para afastar os deveres trabalhistas, tá? Dentro do empresarial tem muito disso, tá, gente? Dentro do direito empresarial é um dos maiores problemas. Eu vejo muito disso na Justiça do Trabalho. O trabalhador, né, ele é uma empresa que está prestando serviço para outra empresa, mas na verdade ele preenche ali todos os requisitos do artigo 3º da CLT, tá?
A Mariana está perguntando se é o mesmo utilizado pelas imobiliárias. Mariana, as imobiliárias, elas até usam o contrato de comissão, mas não é exatamente esse contrato de comissão mercantil que a gente está falando aqui, porque o de comissão mercantil, lembra lá que a gente viu que para ser mercantil tem que ser o quê? Duas empresas, né? Então, não tem como, a não ser que o empregado, né? O empregado, ele seja uma empresa, né? Um prestador de serviço. Mas provavelmente não é, porque se a imobiliária não registrar a pessoa, né? Mas contratar ela. Gente, vou só puxar minha coberta, que tá gelado aqui. Não contratar ela, né, com carteira assinada e tudo mais, isso aí provavelmente vai dar um vínculo trabalhista, né? Porque Eu esses acho que a professora, acho que a Mariana está falando em relação ao aluguel, porque quando a imobiliária aluga, ela cobra uma porcentagem, né? Eu acho que é disso que ela está falando. Ela estava perguntando mais em relação à venda mesmo. Quando você vai vender um imóvel, normalmente você paga comissão. Não, mas eu acho que ele tem essa cláusula da comissão, ela tem a ver com o Código Civil. É essa daqui mesmo, viu, Mariana? Na questão da venda. Quando você coloca lá a venda, é porque se você pegar o conceito aqui, você tá vendo, né? Que é uma pessoa que vai vender alguma coisa em nome de outra. É isso que a imobiliária faz, não é? É exatamente isso que a imobiliária faz, né? Nesse sentido que eu tinha perguntado mesmo. Não, é isso aqui. Só não é o mercantil, que é o que a gente está fazendo. Então, normalmente a imobiliária ela coloca uma cláusula de comissão ali, né? Ela faz esse contrato, tudo, né? Que ela vai estar lá para vender e faz esse contrato de comissão, sim, é esse sim. Mas daí já não é. Se for pessoa física, pessoa jurídica, né? Vai estar vendendo o seu apartamento, entendeu? Pessoa física, né? Então, daí já não é o mercantil, não é empresarial, mas é um contrato de comissão. É sim, nesse sentido é sim, de compra e venda é sim, Mariana. Conseguiu entender? Entendi sim, professora, obrigada. De nada. Então, é esse contrato. Tem vários tipos que a gente usa dele dentro do direito civil, tá? Mas ele é muito mais utilizado no direito empresarial por conta dessa venda de grãos. O Brasil é um grande exportador de grãos, né? Então, eles colocam essas pessoas com esse tipo de contrato no mundo inteiro para estar vendendo grãos para a China, para a Coreia, para os Estados Unidos. Então, a pessoa ela tem uma empresa que só vende produtos de outras pessoas, tá? E aí o contrato que é feito é esse contrato de comissão. Teve um cliente uma vez que ele veio me procurar, ele vendia a safra toda dele para a cooperativa. Na verdade, a cooperativa que fazia tudo, era praticamente um arrendamento, sabe? A única coisa que ele tinha que conseguir era, acho que, o dinheiro, né? Se ele não tivesse, mas até isso a cooperativa ajudava. Fazia a plantação, a cooperativa que cuidava da plantação, plantava para ele e tudo mais, colhia, né? A cooperativa prestava todo um serviço, só que ele ficava obrigado a vender, a colocar aquele produto na cooperativa, né? No caso dele era, acho que milho e soja, acho que era. Cada colheita era cada 6 meses, cada período era um grão que ele vendia. Então, acho que era milho e soja. E daí ele colocava esse produto na cooperativa, a cooperativa tinha esses contratos com vários comissários, né? E essas pessoas vendiam esses grãos para o mundo inteiro, tá? Então ele não tinha preocupação nenhuma ali, ele tinha que ter o terreno e ter o dinheiro para plantar.
mas até a questão, e era todo assessorado, o único vínculo a única obrigação que ele tinha é que, independente do valor, o grão que ele tinha, ele teria que deixar nessa cooperativa. E a cooperativa fazia contratos de comissão, né, com pessoas jurídicas para estarem vendendo esses grãos pelo mundo, não só desse meu cliente, né, mas de vários outros. Então, ele é muito utilizado por conta disso, tá? O maior índice de contratos de comissão que a gente tem no Brasil hoje é para vender grãos para fora do país, ok? Não só grãos, tá? Açúcar, tudo que o Brasil exporta, assim, a gente acaba fazendo por esse tipo de... A gente acaba colocando esse intermediário para estar realizando a venda, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Posso passar ali para frente? Vou voltar ali no slide. Tudo tranquilo? Ninguém quer mostrar um rosto para mim hoje? Posso, Gabriele? Ninguém quer mostrar uma carinha de sono? Aí tá muito frio hoje, gente. Aqui eu nem vi quantos graus tá, mas deve estar feio. Acho que a hora que eu levantei tava 12 graus. Vamos lá, então, meus amores. Qualquer coisa vocês falem aí no microfone, porque aqui no Teams eu ainda não aprendi como é que faz para mostrar a mensagem de vocês. Aí tá 9 graus, mas tá pior que aqui, eu tô com bastante frio. Vamos lá, então. Amores, então, comissão é um contrato de incumbência, né? Lá no artigo 693 vai estar falando, né, o conceito, que é você colocar uma pessoa, incumbir uma pessoa de vender bens para você. No Brasil, esse contrato é um contrato muito utilizado no meio empresarial. Na verdade, ele é mais utilizado no meio empresarial do que no meio civil, para exportação de grãos, ok? Então, tranquilo aqui. Vamos lá agora para ver quem é quem. Então, quem é o comitente, tá? O comitente, eu já falei para vocês ali antes, né? O comitente é o dono, né, da mercadoria. Então, por exemplo, naquele caso que eu falei ali da cooperativa, no final das contas, quem que era o dono? Era a pessoa lá, o dono da fazenda lá, o meu cliente, ou era a cooperativa, né? Era o dono, tá? Então, poderia ser que a cooperativa tinha uma procuração para estar ali fazendo esse meio termo entre eles, tá? A gente vai ver depois também o contrato de mandato, tá bom? Daí vocês vão conseguir ver essa diferença, porque o contrato de mandato, mesmo sendo o mercantil, ele tem bastante diferença do contrato de comissão. O mandato até ele está num artigo anterior, ele vai estar no artigo 692 do Código Civil, ok? Vamos ver ali. O de mandato a gente estudou em civil agora. Então, vocês viram o mandato civil, né? Eu vou passar para vocês o mandato mercantil, que ele tem algumas diferenças, né? Porque ali no Código Civil a gente só tem ali o artigo 692, né? Que é o mandato judicial. Foram esses que vocês estudaram? Foi esse que vocês viram? Qual artigo? Desculpa, eu não escutei. O 692. Vocês viram... Ou vocês viram ali a partir do 653? Viram tudo? Acho que vocês devem ter visto tudo, né? É que assim, o que que acontece? O mandato, a gente tem o mandato no Código Civil,
A gente tem um mandado no Código de Processo Civil e a gente tem um mandato também no Estatuto da OAB, tá? A gente tem 3 legislações só para falar de mandato. Então, é um contrato bem importante. E daí eu vou, mais para frente, eu vou estar passando para vocês. É até bom quando vocês já viram ele no Cível, né? Porque daí vocês já têm uma noção. E daí a gente se apega mais à diferença dele no empresarial. Mas provavelmente vocês devem ter visto ali a partir do 653, né? Eu só vou estar passando para vocês ali as especificidades dali do contrato de mandato empresarial, tá? Mas isso fica mais para frente, ok? Vocês estão com o Código Civil aberto aí? Estão com o Código Civil aberto? Quem está com o Código Civil aberto? Estamos. Então, vamos lá. Peguem lá no artigo 694, porque tem alguns artigos aqui que eu quero explicar eles para vocês, o próprio artigo, para depois a gente voltar lá para o conteúdo, ok? Então, vamos lá, o artigo 694. O comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham uma ação contra o comitente, nem este contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes. Pessoal, então aqui funciona da seguinte forma. O comissário, aqui, nesse artigo 694, está falando o quê? Ele está falando que se o comissário vender para um terceiro, esse terceiro não pode entrar com uma ação, por exemplo, contra o comitente. Professora, mas e se o comitente não entregar a mercadoria? Mesmo assim, ele não vai poder entrar com uma ação cobrando o comitente, o proprietário. Ele só vai poder entrar com uma ação cobrando o proprietário, né? No caso, o comitente, se o comissário, tá bem ali no final do artigo, ceder seus direitos a qualquer das partes, tá? Então, ele só pode entrar, via de regra, ele só pode entrar, o terceiro só pode entrar com uma ação contra o comissário e o comitente, professora. E se o comitente entregar a mercadoria e o terceiro não efetuar o pagamento? Contra quem ele tem que entrar ação? Contra o comissário. Essa é a regra geral, a não ser que o comissário passe ao comitente, ceda ao comitente os seus poderes. Caso contrário, não pode, tá, gente? Então, isso aqui é diferenciado nos outros contratos, porque nos outros contratos, mesmo que tenha um terceiro, as pessoas podem estar entrando, né, direto com uma ação. E aqui no contrato de comissão não pode, tá? Então, o comissário, o comitente, só pode entrar com uma ação contra o comissário. E o terceiro, o comprador, ele também só pode entrar com uma ação contra o comissário, ok? Então, não tem o terceiro comprador e o comitente, o dono, eles não podem entrar com uma ação direta um contra o outro. Eles só vão poder entrar com essa ação direta se o comissário ceder poderes para ele fazer isso. Caso contrário, ele não possa. Então, isso a gente não encontra em outros tipos de contrato, tá? Então, se a professora... Oi, meu amor. Ele vai ceder esses direitos de que maneira? Numa procuração ou já no contrato feito? Provavelmente ou ele vai fazer um aditivo ou vai fazer uma procuração cedendo os poderes. Normalmente é feito por aditivo no contrato, né?
que houve algum problema, alguma coisa desse tipo. Tem alguns contratos desses de comissão que às vezes eles até colocam uma cláusula lá, que se não houver pagamento, algum problema, o comissário ele já fica obrigado a ceder os seus direitos. Mas o comissário pode entrar com uma ação de regresso contra o proprietário? Se o proprietário, por exemplo, não... Se o vendedor entrar, né, o comprador entrar com uma ação contra o comissário, por exemplo, devolver o valor, devolve o dinheiro. Aí o comissário pode entrar com uma ação de regresso contra o comitente. É isso que você quis dizer? Isso. Pode sim. Pode sim, tá? Mas ele pode também ceder os direitos dele para o comprador. E daí ele vai poder estar entrando direto com uma ação contra o comitente. Tem essa possibilidade também, tá? O que às vezes o comprador, para ele, é mais interessante ele entrar contra os dois, né? Porque às vezes você vai dar esse poder, ele vai entrar contra os dois. Então, só que não pode. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Porque ele não pode entrar com os dois. Ele vai ter que escolher com quem ele vai entrar. Então, assim, se for no caso, for o comprador que foi entrar porque o comitente não entregou a mercadoria, ele vai entrar ou contra o comissário, ou ele vai o comissário vai ceder os direitos e ele vai entrar com uma ação contra o comitente, tá? Nesses casos, pessoal, a gente tem, assim, a maioria das vezes o comissário, ele não quer perder o comitente, tá? Então, ele acaba não cedendo esses direitos para o terceiro comprador, tá? Quando isso acontece, de ceder os direitos, é mais o comissário ao comitente, tá? Até para ele não estar ali perdendo o cliente dele. Mas, então, o que eu quero que fique claro para vocês é o seguinte, não é uma ação que eu posso colocar dois requeridos, tá? Independente, se for o comitente ou se for o terceiro, tá? Então, eu não posso colocar os dois ali no polo passivo. Eu vou ter que escolher. Até porque, se eu for colocar o comitente, se for o terceiro, a ação, o autor for o terceiro, né, o comprador, então ele vai ter que ter os direitos cedidos pelo comissário, tá? Então, tomar cuidado com isso, principalmente se vocês forem fazer, por exemplo, uma segunda fase de empresarial, tá? Prestar atenção, porque às vezes a OAB faz esse tipo de pegadinha e você nem percebe e coloca as duas pessoas lá no polo. E não pode, tá? Se a pessoa já te cedeu os direitos dela, não tem por que você entrar com uma ação contra ela, tá? E também em questão objetiva. A OAB também faz bastante pegadinha disso em questão objetiva, tá? Então, se eu já entrei uma ação contra o comitente, é porque o comissário me cedeu os direitos dele, tá? Porque se eu entrar com uma ação, por exemplo, o terceiro lá, o comprador, se ele entra com uma ação e coloca os dois lá no polo passivo, o comissário e o comitente, colocou os dois no polo passivo. O comitente vai fazer o quê? Ele vai alegar que ele é parte ilegítima, porque o comissário não cedeu os direitos dele para o comprador. E o juiz vai fazer o quê? Vai te retirar ele do processo, tá? Então, tem que ver por conta disso, porque daí vai ter até problemas depois lá na questão processual, porque daí a parte vai ser uma parte ilegítima. E daí ele alegando isso em preliminar, o juiz já pode dar uma decisão ali de início e retirar aquela parte do processo, tá? Ficou claro aqui, gente, esse artigo? Esse artigo eu gosto de pegar ele separadinho por conta disso. Vocês conseguiram entender?
Todo mundo entendeu aqui o 694? Sim, então tá bom. A Gabriele colocou aqui o artigo. Ok, então, meus amores, vou voltar lá para o slide, tá? O pessoal da turma hoje está com preguiça, né? Entrou tão pouca gente. Depois, no dia da prova, eles ficam... É frio, mas vocês estão na cama. Tem alguém aí que não está na cama? Eu duvido que vocês não estão na cama. Ah, o pessoal, a respeito do... Você está na cama, né, Gabriela? Você não está, Sâmia? Eu duvido que vocês não estão na cama, assistindo isso aqui da cama. Você está na sala, Sâmia? Deve estar na sala porque a internet não pega no quarto, né? Você também não? Também não? Vocês estão... Eu Tô sei, varrendo o conheço... quintal para esquentar. Ah, tá certo. Viu? Tá trabalhando logo cedo. Ah, tá certo. Tá Aí na sim, linha. Renata. Viu? Você tá Que com duas orgulho, hein? crianças, sabe? Escrava Isaura. Não é fácil não, gente. A Sâmia tá com duas crianças. Olha, nesse frio eu dou graças a Deus que meu filho já tem 16 anos. Só Eu para também não... tô com duas. Para O meu não... tá dormindo, glória a Deus. Ai, Samira, desculpa, é que ali tá aparecendo Sâmia no convidado. Por isso, tá? Vamos lá, então, pessoal. Tranquilo aqui, né? Vamos para o próximo. Próximo. Então, agora a gente vai ver ali o artigo 695 e o 696, ok? Vou ler aqui para gente. Quem tiver aí com o código, já vai grifando esses códigos, ok? Amores, deixa eu falar, eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, mas por favor, não escrevam no Vademecum, tá? Eu sei que provavelmente esse Vademecum não é o Vademecum que vocês vão fazer a prova da OAB, mas o Vademecum com qualquer anotação tá escrita. Você pode passar aquelas canetinhas fosforescentes, sabe? Grifar com lápis, com caneta, mas não escreva. Meus alunos, eu dou aula para o 10º semestre aqui em Maringá. Eles falaram que tiveram várias pessoas que tiveram o código retirado na segunda fase da OAB, porque o código tinha, sabe aqueles post-it, aqueles quadradinhos coloridos, colado nas folhas, e tinha coisa escrita. Tipo, tava lá marcando assim, contrato de comissão. E na prova da OAB, eles não tiram, não fala assim, tira os post-it. Não, eles te tiram um código. E fazer uma segunda fase sem código, gente, sinceramente, eu acho que não rola. Eu vou ser bem sincera, eu, hoje, com 10 anos de advocacia, eu acho que eu não conseguiria fazer uma segunda fase da OAB. É fácil, imagina sem. Entendeu? Então, assim, não façam anotação no código, tá? Agora, durante a faculdade, pode colar esses post-it e tal, mas evitem, já tenham o hábito de não fazer isso, para não chegar depois numa segunda fase da OAB e você não conseguir se virar no código sem isso aí, tá? Então, tentem só grifar o artigo, a palavra ali dentro, tá? Que daí a hora que você bater o olho, você vai acabar lembrando do que o professor escreveu, tá? Então, não façam isso, não façam essas anotações e não colhem esses post-it com alguma anotação. O que pode estar escrito no post-it? Código Civil, Código Penal, CLT, tá? Se for post-it só para marcar ali a página, pode. Isso eles não tiram. Mas se tiver algum outro, eles não vão deixar você tirar o post-it e continuar com o código. Eles vão tirar o seu código, tá? E na prova da OAB, por óbvio, vocês sabem que você não pode emprestar material de ninguém, ok? Tá? Então, só para ficar claro isso.
Vamos lá, então, para o artigo 695. O comissário é obrigado a agir em conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta destas, não podendo pedi-las a tempo, proceder segundo os usos em casos semelhantes. Então, primeira coisa, ele tem que agir conforme as ordens de quem? Do proprietário. Por óbvio isso, né, gente? Ele tem que agir conforme as ordens do dono da mercadoria, né? Normalmente é assim que funciona, né? Você vai vender, o cara vai te estabelecer um mínimo, vai te estabelecer, sei lá, para quem você pode vender, para que local que você pode vender, qual é o prazo de entrega, tá? Essas coisas, tudo vai estar lá, tem que estar lá estabelecido no contrato de comissão, tá? Para a hora que o comissário for realizar essa venda, ele já passe essas informações para o comprador, tá? Então, e se não tiver, e se tiver alguma informação que o terceiro queira e que não esteja ali no contrato? E ele precisa realizar aquela venda. Então, ele vai proceder segundo os usos em casos semelhantes. Então, ele vai ver em outros casos que ele vendeu, ou vai contatar outros comissários para estar verificando como que esses comissários realizaram as vendas, tá? A respeito daquilo lá que ele não tem. Mas ele também tem que tentar falar com o comitente. O ideal, gente, é que se aparecer algum cliente de vocês questionando isso aqui, com algum problema disso, o ideal é que essa pessoa consiga fazer, por exemplo, por mensagem, entendeu? Se for por ligação, que ele faça uma ligação gravada, ou por e-mail, tá? O ideal é que seja feito por e-mail. Por quê? Porque daí fica documentado. Porque se o comitente depois for entrar com uma ação contra o comissário, que ele não agiu conforme as ordens dele, ele tem um e-mail para alegar, entendeu? Eu fui atrás dele, mas ele não me deu resposta. Então, eu fiz uma pesquisa, eu vi os casos parecidos e acabei agindo daquela forma, tá? Então, quanto mais se precaver, melhor, ok? Aí a gente tem o parágrafo único desse artigo. Ter-se-ão por justificados os atos do comissário se deles houver resultado vantagem para o comitente. E ainda no caso em que, não admitindo demora a realização do negócio, o comissário agiu de acordo com os usos. Então, aqui o parágrafo único está falando duas coisas. Ele não tinha uma ordem sobre sobre algum aspecto. Ou mesmo assim ele tinha, mas ele agiu em desconformidade. Mas o comitente ainda assim teve lucro, tá? Então, ele também não vai poder cobrar isso do comissário, tá? Então, ali fala que no desempenho das suas incumbências, ele é obrigado a agir com cuidado. Estou lendo já o 696. Então, vai ter por justificado os atos do comissário, tá? Se o comitente tiver lucro sobre isso, ok? Então, esse é o parágrafo único do 695. Então, mesmo que ele não tenha agido conforme as ordens, mas o comitente tenha tido lucro, ele não vai poder reclamar disso, que ele não agiu conforme as ordens, ok? E o artigo 696, ele vai estar falando ali, no desempenho das suas incumbências, o comissário é obrigado a agir com cuidado e diligência, não só para evitar qualquer prejuízo ao comitente, mas ainda para lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio.
Outra coisa, gente, por óbvio, você vai estar vendendo alguma coisa que não é sua. Você tem que vender e tratar aquilo lá como? Com diligência, com cuidado. Até porque, se você não fizer isso, você também sai perdendo, né? Se você desvalorizar o seu produto, se você deixar ele estragar ou perto do vencimento, ou qualquer situação que coloque esse produto em risco, não é só o comitente que perde, é você também que vai perder por conta da sua comissão. Se aquele produto for desvalorizado, a sua comissão também vai ser desvalorizada, tá? Então, agir conforme as ordens do proprietário, que é o comitente, e cuidar daquilo que você estiver vendendo, porque o prejuízo não vai ser só do comitente, vai ser teu também, porque você vai ganhar de acordo com aquilo que você vender, ok? O parágrafo único do artigo 696, grifem esse parágrafo, tá? Responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionar ao comitente. Gente, vocês conseguiram ouvir esse carro passando aqui na rua de casa? Que coisa horrorosa. E olha que a minha casa é grande, hein? O escritório fica aqui no fundo. Eu até perdi o rumo. Eu vou ler de novo aqui. Vocês desculpem, tá? Eu prendi até os cachorros para ninguém vir latir aqui. E esse cidadão passa com esse carro desse jeito, tá bom? Me perdoem, meus amores. Vamos lá, então, para o parágrafo único. A Gabriele já colocou até ali para vocês. Gabriele está eficiente hoje, hein, Gabriele? Vamos lá. O comissário, não, responderá o comissário, salvo motivo de força maior por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionar ao comitente. Então, o comissário, ele responde por perdas e danos que ele causar ao comitente. Qual é a exceção? Salvo motivo de força maior, ok? Então, salvo motivo de força maior. Então, se ele foi roubado, se foi queimado, se aconteceu alguma coisa que ele não teve culpa, tá? Caso contrário, ele terá que pagar ao comitente se acontecer alguma coisa, se o comitente tiver algum prejuízo, ok? Se ele não tomou as diligências necessárias, né? Gabi sempre eficiente, né, Adriano? Pessoal, ok? Aqui o 696, tranquilo. Podemos voltar lá para o slide. Deixa eu perguntar uma coisa. A nossa aula é até às 9h50, é isso? 9h40. 9h40, ó, já eu querendo matar vocês. Então tá, falta mais ou menos 1 hora. Os professores estão indo até às 9h40, direitinho com vocês? Ou eles estão indo mais leve agora nessa primeira semana? Eu não cheguei a conversar com a Letícia, é que a Letícia, né? A Letícia, quanto mais aula ela puder dar, ela dá, né? Se ela puder, ela fica até 3 horas. Então, vamos voltar lá para os slides, pessoal. Vamos ver agora lá o artigo 697. Fala assim, o comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte, tá? Então, o comissário não responde. Então, ele vendeu uma mercadoria e aquela pessoa que comprou se tornou insolvente, né? Ou no caso de empresa, né?
ela entrou em recuperação judicial ou faliu, né? Porque a insolvência é civil, é pessoa física que fica insolvente, né? Então, ela entrou, ela vai responder por aquilo? Via de regra, não, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte. O que é esse caso de culpa? Gente, por exemplo, essa empresa, ela já estava com uma ação de pedido de falência. Falência ainda não tinha sido decretada, mas alguns credores dela já tinham entrado com uma ação pedido à falência. Ele não tomou as diligências necessárias para ver se aquela empresa estava negativada, né? Ia fazer uma venda grande, não tomou ali os cuidados que tem que ser tomado, porque você também tem que saber para quem você está vendendo, para saber se aquela pessoa vai te pagar, né? Então, se ele não tomou ali os cuidados necessários, isso aí pode depois encrencar ele e o juízo entender que ele agiu com culpa, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Aí ele fala, e no caso do artigo seguinte, que é o artigo 698, que tá lá. Se do contrato de comissão constar cláusula del credere, responderá o comissário solidariamente com as pessoas com quem houver tratado em nome do comitente. Caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito à remuneração mais elevada para compensar o ônus assumido. Lembra que a gente falou ali no artigo 694 que o terceiro não pode entrar com uma ação direta contra o comitente? Lembra que a gente falou ali? E o comitente não pode entrar com uma ação direta contra o comprador? Lembra que a gente falou? O que está falando esse artigo aqui, 698? Ele está falando o quê? Que se constar no contrato cláusula del credere, responderá o comissário solidariamente com as pessoas com quem houver tratado em nome do comitente. Então, aqui ele está vendo a possibilidade de eu colocar o quê? Quantas pessoas no polo passivo? 2, tá? Então, esse caso aqui, mesmo se eu não tiver ali se ele não tiver me cedido, né? Se caso o comissário não tiver cedido ao comitente os direitos dele, ele vai poder entrar. Ele só vai poder entrar se quando ele fez o contrato com o comissário, ele tiver colocado essa cláusula del credere. Então, que daí já fica ali o comissário responsável solidariamente. Então, a hora que ele for entrar com a ação, ele já coloca 2 requeridos no polo, tá? Já coloca 2 réus. Então, por exemplo, se cair uma questão na prova da OAB, que o comissário entrou com uma ação, que o comissário não, que o comitente entrou com uma ação porque ele entregou a mercadoria, mas o terceiro não efetuou o pagamento. Aí vai ter lá as alternativas falando que ele não pode cobrar por conta do artigo, não vai falar por causa do artigo, né? Ele não vai poder entrar com uma ação contra o terceiro, ele vai ter que entrar só com uma ação contra o comissário, a não ser que o comissário ceda os direitos para ele. Aí tem uma outra alternativa falando que ele vai poder cobrar do comissário e do terceiro solidariamente porque tem cláusula del credere. Então, ele vai poder cobrar do comissário e do comprador se tiver essa cláusula del credere. Professora, mas quem que assume esse risco? O comissário, ele assume, só que no caso, a gente vai estar vendo isso depois, tem até no material de vocês, tá? Essa cláusula del credere,
ela faz o comitente pagar um valor maior por conta do risco, tá? Então, o comitente, ele acaba pagando um valor maior para o comissário quando tem essa cláusula del credere. Isso está estipulado aqui até no Código Civil, tá? Então, ó, tá lá no final, o comissário tem direito à remuneração mais elevada para compensar o ônus assumido, tá? Então, essa cláusula del credere, você coloca ela, mas daí você tem que pagar um valor maior, ok? Pode dar um exemplo prático dessa? Posso? Posso sim, Adriano. Então, por exemplo, assim, quando você coloca ela no contrato, você coloca esse nome mesmo, tá? Você coloca lá, cláusula del credere. Aí coloca que as partes convencionam que, conforme artigo 698 do Código Civil, o comissário responderá solidariamente em caso né, de não pagamento ou de qualquer problema junto ao comitente, tá? E perceberá um valor maior por conta disso. Então, eu vendo grãos, eu sou o comitente, eu tenho grãos, tá, Adriane? Eu tenho uma plantação de café. E contrato você de comissário para revender esse meu café. E quando eu faço esse contrato com você, eu pergunto para você, Adriano, você quer receber mais por isso? E daí eu te pago um valor a mais, mas se a gente tiver algum problema, você vai responder solidariamente com o seu comprador, com a pessoa que você vender. Aí você fala, então tá. Eu falo, então tá. Então eu vou colocar a cláusula del credere no contrato. Então, por exemplo, você vendeu lá o meu produto. Esse cliente recebeu o produto e não pagou. Não pagou. No caso, eu só poderia tá entrando com uma ação contra você, não é? De acordo com 694, ou se você me ceder seus direitos. Mas como a gente colocou lá no contrato essa cláusula del credere, eu entro com uma ação contra você e contra esse comprador, tá? Então, tá falando lá, se o contrato de comissão constar cláusula del credere, responderá o comissário solidariamente com as pessoas com quem houver tratado em nome do comitente, tá? Adriano, você conseguiu entender o nosso negócio? Você conseguiu entender a nossa compra e venda aqui? O nosso contrato de comissão? Na verdade, você paga um pouco a mais para a pessoa assumir um risco maior, porque se não pagar, você vai responder junto. É uma cláusula, na verdade, não é nem para dividir o risco, né? O risco acaba ficando maior para o comissário, só que ele ganha mais por isso, né? É uma vantagem, na verdade, para o comissário, para ele estar assumindo um risco maior. Então, às vezes, o comissário prefere não colocar essa cláusula e receber uma comissão menor, né? Porque às vezes o cara vai vender lá para a China, né? E daí ele vai assumir o risco de uma venda lá na China, que ele às vezes não conhece a pessoa, nunca vendeu, tá? Então, na verdade, não é para dividir o risco, é para o comitente ter alguém que ele conheça para ele estar cobrando. Porque às vezes esse terceiro que ele está vendendo, ele não conhece. Tenho uma colega que mexe com comércio exterior. E teve uma vez que ela faz esse tipo de contrato de comissão. Mas, na verdade, ela estava comprando mercadoria para um cliente dela lá na China. E daí ela comprou a mercadoria para esse cliente lá na China.
uma pessoa acompanhou, né? Ela pagou uma pessoa para acompanhar a compra, colocaram no container, né? Tava tudo certo, e o container estava esperando o navio para poder vir para cá. No outro dia, né? Depois que colocaram tudo, daí a pessoa teve que voltar lá para fiscalizar, né? Para tipo a Receita Federal deles, Receita Estadual, não sei, alguém tinha que voltar no outro dia para fiscalizar aquilo lá. Era uma compra de R$ 1 milhão na época. É bastante dinheiro hoje. Isso já deve ter sido, sei lá, uns 5 anos atrás. Então, era bastante dinheiro também há 5 anos atrás. O cliente dela daqui do Brasil já tinha pago o chinês, a mercadoria já estava no container. No outro dia, a Receita Federal foi lá para estar podendo... Não era a Receita Federal, tá, gente? Só estou falando porque eu não sei o nome desse órgão lá na China. Foi lá para verificar, para liberar a mercadoria, para a mercadoria embarcar, né? Quando chegaram lá, o que aconteceu? O container estava vazio. Vazio. O container estava vazio. E eles tinham recebido foto, tudo, né? Eu sei que daí foi um desespero. Eles contrataram até gente da máfia, sabe? Para tentar achar mercadoria e tudo mais. Ficaram, acho que uns 6 meses tentando buscar mercadoria, mas não acharam. E daí ela teve que vender o apartamento dela, ela e mais 2 sócios. Eles tiveram, os outros sócios eu não sei, mas eu sei que ela teve que vender o apartamento dela, refinanciar, sei lá, alguma coisa desse tipo, para estar pagando ali a parte dela, os 300 mil reais lá do cliente dela. Porque daí eles não tinham nem contra quem entrar com a ação, porque o fornecedor, né, lá na China, ele entregou o produto. O produto foi entregue e foi colocado no container, né? Tinha foto de tudo isso e tudo mais. Eles acham que foi, tipo, a própria fábrica ou alguém ali, né, que acabou pegando a mercadoria de volta, mas eles não tinham como provar, então eles não tinham nem contra quem entrar contra a ação, tá? E daí ela acabou tendo que pagar todo esse valor de volta para o cliente dela daqui do Brasil, né? Era o risco que ela corria ali do negócio, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como é que isso funciona. Adriano, você conseguiu entender? Ficou claro, então? Vamos voltar lá para os... Tá bom, então, meu querido. Gente, vocês já mandaram o questionário? A turma de vocês, eu não lembro se tem um ou tem 2. Acho que tem 2 questionários, né? Ontem eu peguei alguns e-mails, eu já lancei a nota de algumas pessoas, tá? Então, esses trabalhos vão valer 3 pontos, ok? Daí, quem não mandou, me manda, porque quem já estiver me mandando, eu já estou lançando a nota. Não estou lançando todo dia, tá? Mas dia sim, dia não, eu lanço. Hoje mesmo eu vou abrir os e-mails e quem tiver lá, eu já vou lançar essa nota lá na média, tá? Que agora eu já estou conseguindo lançar as notas de vocês, liberaram para mim. Eu só lancei agora, gente, porque só liberaram o sistema de vocês para mim agora, tá? Porque tava só o professor Gutenberg, eu não tava tendo acesso, né? Porque a matéria é dele. Então, eu só lancei essa semana por conta disso. Lancei, acho que na segunda-feira, né? Na segunda, acho que liberaram, na segunda eu já lancei. Então, daí, quem for enviando o trabalho, eu já vou lançando, tá? Não precisa esperar até dia 1º de junho, não. Tá bom? Pode ir já me mandando. Lá no material de vocês, tem lá o conceito da cláusula del credere, né?
Credere, gente, na verdade, ela significa confiança, tá? Se vocês pegarem lá o material de vocês, vai estar lá que credere significa confiança, ok? Se vocês estiverem com o material aberto, aí vai estar lá. Obrigação do comissário de responder solidariamente com o terceiro comprador perante o comitente. Aí ali até coloquei um exemplo, Adriano, qualquer coisa. Aí vai estar lá assim, ó, o comissário vende café do comitente e dá prazo ao terceiro para pagar. Porém, o terceiro não paga, devendo então o comissário pagar ao comitente e ir executar o terceiro, ok? Inserindo-se esta cláusula del credere, fará o comissário jus a uma remuneração maior face o risco assumido, tá? Então, ali, vai estar ali no artigo 698. Por que isso? Porque ele contrata, né, em seu nome, tá? É por seu nome e por seu risco, ok? Se o terceiro paga à vista e é o comitente que não entrega o bem, o terceiro só vai poder processar quem? O comissário, né? Lembra, tá lá no 694. Com exceção se o comissário ceder os seus direitos a esse terceiro. Daí ele vai poder processar o comitente, ok? Tranquilo aqui, vamos para o próximo slide. Agora a gente vai falar ali da prestação de contas que está lá no artigo 709. O comissário cuida dos interesses do comitente, devendo prestar contas semelhantes a uma representação. Então, para quem tiver com o Código Civil aí aberto, já grifem lá, ó, no artigo 709. São aplicáveis à comissão no que couber as regras sobre o mandato, tá? Que é um contrato de representação, né? Por isso que tá ali que eu falei representação para vocês, ok? Tranquilo aqui para vocês? Tudo certo? Eu não sei aqui. Gente, então aqui no 709, ele vai estar falando que o contrato de comissão é uma espécie de mandato, tá? Por quê? Porque ele age em nome, é a mesma coisa, né? Lembra no começo eu falei, a gente vai estar vendo isso mais para frente. Porém, no mandato, o mandatário age em nome do mandante e não há fins comerciais, tá? Essa é a regra, que a gente vai estar vendo lá a questão do mandato empresarial, tá? Do mandato mercantil, que daí vai ter fins comerciais, tá? Ele age, mas via de regra, o contrato de representação do mandato, ele não tem fins comerciais, a não ser o mandato mercantil, que é o que a gente vai estar vendo. Por isso que vocês vão ver ele de novo, por conta dessas exceções, tá? Por conta dessas exceções à regra. Pessoal, todo mundo sabe a diferença de mandador e mandator? Mandador e mandato. Todo mundo sabe a diferença sobre um e outro? Quando é mandado e quando é mandato? Todo mundo sabe isso aqui? Querem que eu dê uma explicada para vocês não se confundirem? Os alunos às vezes confundem. Então é assim, ó. Mandado é só juiz que faz, tá? É o mandado, ele manda, tá?
Então, o juiz manda, quando o juiz manda, é um mandado, tá? Quando o juiz manda, é um mandado. Agora, mandato pode ser esse do Código Civil, né? Essa espécie de contrato, ou aquele mandato que a gente conhece do prefeito, né? Do procurador, que você coloca alguma pessoa, porque é isso também que acontece na política, né? A gente elege, a gente coloca uma pessoa para estar agindo em quê? Em nosso nome, tá? Então, é esse que é o mandato. Então, esse mandato aqui do Código Civil, que a gente vê na política, que a gente fala, ele tem 4 anos de mandato, tem mais 2 anos de mandato. É por conta disso, tá? É porque ele tem mais esse período para estar trabalhando em nome de quem? Do povo, tá? Então, mandado é aquele do juiz. Juiz manda, tá? Vocês nunca vão falar para o cliente de vocês que vocês vão fazer um mandado para ele. Vocês podem falar que vocês vão pedir um mandado para o juiz, tá? Então, grava, mandado é de mandar, e quem manda é juiz, tá? Juiz que manda prender, juiz que manda buscar, juiz que manda apreender, tá? Juiz que manda bloquear, tá? Então, normalmente, nos mandados, vem lá escrito, que às vezes não vem escrito mandado, tá? Ou às vezes vem escrito mandado lá em cima no nome, e daí manda, vem escrito, eu, juiz, fulano de tal, mando apreender, buscar, alguma coisa sempre assim, tá? Então, mandado é juiz. Mandato é esse aqui do Código Civil. É aquele em que eu dou poderes para alguém, ok? Deu para ver a diferença entre um e outro? Só para vocês não se confundirem aí, porque tem bastante gente que às vezes se confunde. Eu me confundia. Até antes de eu entrar na faculdade, eu me confundia, para ser bem sincera para vocês, tá? Eu confundia mandador e mandato, até porque não tinha noção do que era um mandado, né, gente? Não estava fazendo direito, tá bom? Então, vamos voltar lá. Então, é uma espécie de mandato, tá? Por conta disso, ele age em nome próprio. Então, como a gente já falou, no contrato de comissão, o comissário, ele age em nome próprio e o comitente pode ser desconhecido do terceiro com quem o comissário negocia. Mas, por interesses comerciais, o comissário pode revelar quem é o comitente, ok? Então, ele vai agir em nome próprio. Então, não necessariamente ele precisa saber quem é. Que nem no caso dessa minha amiga que comprou lá na China, né? Que fez essa compra e venda. Era necessário ele saber quem era lá, de quem ele estava comprando, né? O comprador aqui do Brasil? Não necessariamente, né? Ele pode especificar o produto, né? Que ele quer. Eu não lembro se era a lona que ela estava trazendo dessa vez, que ela trazia muitas coisas, mas eu não lembro se era a lona. Mas, por exemplo, se ele especifica, quer comprar lona, quantas fábricas de lona deve ter na China? Deve ter várias fábricas de lona na China, né? Então, ele especifica qual a metragem, a cor, a espessura, né? O material que vai ser feito, e ok, ela conseguindo aquilo lá, para ele tá tudo certo, tá? Então, ela, no caso ali, ela agiu em nome próprio, e ele precisava saber quem era essa empresa que ele estava comprando lá? Não necessariamente, né? Mas depois ele ficaria, porque ia vir a nota fiscal e tudo mais, e ele saberia, tá? Então, no mercantil, normalmente a gente sabe, tá? Quem que é. Mas quem que tinha falado aqui da imobiliária? Quem que tinha falado? Foi a Renata?
Eu não lembro aqui quem que tinha falado. A Mariana? A Mari. Então, o que que acontece? Quando você compra um apartamento por uma imobiliária, necessariamente você vai saber quem é o vendedor, né? Quem que é o comitente, quem que é o dono, tá? Só se vocês forem no cartório junto, caso contrário, não. Você só vai saber a hora que você pegar lá a documentação do apartamento, né? Que daí você vai ver quem que é o proprietário lá, ok? Caso contrário, você não vai ter contato nenhum com essa pessoa. Nesses casos de venda de grãos e tudo mais, é bem comum isso, tá? A pessoa vende os grãos, a outra compra e ela não fica nem sabendo. Só vai ficar sabendo depois no caso de uma nota fiscal e tudo mais, tá? Caso contrário, ela não vai ficar sabendo daquilo lá. Ok? Tranquilo aqui, gente? Depois ali ainda no material de vocês, vai estar falando ali da questão das perdas e danos, lá do artigo 704, tá? Então, vai estar lá, salvo em disposição contrário, pode o comitente a qualquer tempo alterar as instruções dadas ao comissário, entendendo que se por elas regidos também os negócios pendentes, tá? Então, ali, não é o 704, perdão, gente, é o 696, né? Que tá falando lá que se não agir com diligência para evitar qualquer prejuízo, tá? Ele fica obrigado, tá? Não é o 704 não, Gabriele, perdão, eu que li aqui a frase de baixo, é o 696, tá? Que a gente já tinha falado ali. Isso, vai estar ali, né? Responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que por ação ou omissão ocasionar ao comitente. Eu já vi, eu não sei nem se foi essa questão que eu coloquei aqui no questionário para vocês, mas a OAB trocou, ela fez uma questão disso aqui e colocou ali no lugar do comissário, ela colocou comitente. Eu não sei se é nessa daqui, nessas questões que eu coloquei para vocês, mas ela só trocou essa palavra comissário por comitente nesse artigo, tá? E daí teve bastante gente que acabou perdendo a questão por conta disso. Beleza? Tranquilos? Vamos para lá. Agora a gente vai falar do objeto. Ali no material de vocês vai estar lá falando do objeto que tem o contrato de comissão. Qual que é o objeto, gente? A aquisição ou a venda de bens pelo comissário em seu nome à conta do emitente, tá? Então, se vocês forem anotar alguma coisa aí, qual é o objeto do contrato de comissão? A aquisição ou a venda de bens pelo comissário. Então, esse contrato de comissão, gente, eu posso contratar alguém para vender mercadorias para mim, ou para comprar mercadorias para mim, que é, por exemplo, esse caso da minha amiga que eu falei para vocês que estava comprando mercadoria para um cliente dela lá na China, tá? Então, pode ser tanto para um quanto para outro. O mais corriqueiro é o contrato de venda, tá? Mas esse contrato também pode ser de aquisição, ok? Tranquilo aqui? Belezinha? Podemos passar para o próximo? Vou para o próximo slide, então, tá bom? Aqui a gente tem as obrigações do comissário. Isso aqui também tá lá no material de vocês, tá? Se vocês estiverem com o material aí aberto, então vai estar lá. Primeira coisa, ali no diretamente ligado. O comissário fica diretamente... Perdão, gente. O comissário fica diretamente ligado, fica diretamente obrigado
para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente, nem estes contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes. Isso aí vai estar lá no artigo 694, a gente já falou bastante disso, né? O próximo, o comissário é obrigado a agir em conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta destas, não podendo pedi-las a tempo, proceder segundo os usos em casos semelhantes. Isso aí vai estar lá onde? No artigo 695, tá? Então, agir em conformidade vai estar lá no artigo 695 do Código Civil. O próximo, ter-se-ão por justificado os atos do comissário se deles houver resultado vantagem para o comitente. E ainda no caso em que não admitida a demora, a realização do negócio, o comissário agiu de acordo com os usos. E esse aqui, aonde está o da vantagem, gente? E aí? Então, ali no 696, vai estar falando que ele é obrigado a agir com diligência, né? Vai responder salvo motivo de força maior por qualquer prejuízo. E o 698 vai estar falando o quê? Da cláusula del credere. E aí? Então, tem que agir com diligência e zelo. Ali o próximo, responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que por ação ou omissão ocasionar o comitente. A gente também já viu aqui, então, mais uma obrigação do comissário. E a última obrigação, o comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte. Isso aí vai estar onde? Lá no 697, tá? Então, ele não responde por insolvência. Vai estar lá no 697. Ok, aqui, gente. Tranquilo, aqui as obrigações, a gente já tinha visto todas elas, eu só coloquei aqui, né, para ficar um tópico fácil para vocês, né? Tem alguma pergunta? Eu já tinha explicado todas elas, né, mas às vezes fica alguma dúvida. Tudo tranquilo? Então tá, vamos lá. Depois aqui por último não, né, gente? Tem mais coisa no material. A questão da responsabilidade solidária. A gente já também falou aqui da questão da responsabilidade solidária. Então, vai estar lá, se o contrato de comissão constar cláusula del credere, responderá o comissário solidariamente. Basoli, quem que é o Basoli? Basoli, fala seu primeiro nome para mim, só para eu saber. Gilson, tudo bem, Gilson? Aqui dentro do direito empresarial, pessoa jurídica, tá? Aqui dentro do direito empresarial, pessoa jurídica. Mas pode ser, comitente pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, pode ser qualquer um dos dois, tá? Pode ser qualquer um dos dois. Normalmente nessas empresas, nesses casos de vender grãos, Gilson, normalmente é uma empresa que contrata outra empresa por meio de contrato de comissão para estar revendendo os grãos dela, tá? No empresarial, necessariamente, né? Se for o contrato de comissão mercantil, obrigatoriamente vai ter que ser duas empresas. Mas o Código Civil
fala que pode ser tanto para uma quanto para outra. Na verdade, ele não fala nada, né? Como ele não fala nada, a gente entende que pode ser para pessoa jurídica ou para pessoa física, ok? Te respondi, Gilson. Então, para o direito empresarial, obrigatoriamente tem que ser pessoa jurídica. Mas para o Código Civil pode ser pessoa jurídica ou física, beleza? Voltando lá, então. Lá no material. Vamos lá. Então, da responsabilidade solidária. Se o contrato de comissão constar a cláusula del cedere, responderá ao comissário solidariamente, ok? Salvo em estipulação em contrário, o comissário tem direito à remuneração mais elevada para compensar o ônus assumido. Então, isso aqui a gente já falou. Essa responsabilidade solidária, para quem não anotou, anote aí, vai estar lá no artigo 698. Ele vai estar falando da cláusula del credere, né? Essa cláusula del credere, eu coloco ela para o comissário estar respondendo solidariamente, né? Caso o comprador não pague, mas eu também tenho que pagar uma comissão maior, né? Por conta do risco que ele vai estar assumindo em nome próprio, tá bom? Pessoal, essa questão da cláusula del credere, a gente já tinha falado antes, né? Tem alguma dúvida dela ainda? Vocês querem perguntar alguma coisa dessa cláusula del credere? Ficou alguma coisa aí no ar do que eu já tinha explicado, ou agora dessa parte aqui que está no material de vocês? Vocês conseguiram entender? Lembrar que credere significa confiança, tá? É uma cláusula que está ali meio que para estabelecer confiança. Alguém tem alguma dúvida dessa cláusula? Ficou tranquilo ela? Porque ela normalmente é o que cai nas provas da OAB, tá? Essa cláusula aqui, ela é bem específica desse tipo de contrato, então ela normalmente ela cai nas provas da OAB. Então, por isso que eu estou perguntando, eu fico mais preocupada com ela. Então, esse 698, fiquem atentos a ele, tá? Porque é ela que cai. Normalmente é ela que cai. Em prova da OAB e algum concurso público também, se eles forem pegar alguma coisa, é aqui que eles vão estar cobrando vocês, tá? Então, por isso que eu preciso que vocês entendam aqui. Por isso essa atenção tão grande com a cláusula del credere. Ok? Em que casos ele poderia responder? Gilson, até, por exemplo, se o comitente entregou a mercadoria e o comprador não pagou. Eu fiz a venda e ele não pagou. Ele simplesmente não pagou. Daí, eu posso entrar com ação de cobrança contra o comissário e contra o comprador, porque ele não pagou, tá? Ou, por exemplo, eu fiz a venda e o comprador ia ficar responsável de retirar a mercadoria ou fornecer caminhão ou container para essa mercadoria, né? E ele não faz isso, ele não cumpre alguma dessas cláusulas do contrato. Daí eu vou entrar com uma ação contra ele, o comprador, e vou entrar com uma ação também contra o comissário, tá bom? Se der tudo certo, comprou, né, pagou, né, deu tudo certo, o comissário só vai receber uma comissão maior daí, tá? Agora, se o comprador receber e não pagar, responde o comprador e o comissário. A responsabilidade é perante o comitante apenas, não perante o comprador. Comitante, quem seria o comitante? Porque a gente tem o comissário, que é o que faz a venda, e o comitente. Quem que você está querendo falar? Porque é assim, ó, nessa cláusula del credere, o comitente.
Então, essa responsabilidade é do comissário perante ao comitente, tá? Então, por quê? Porque o comitente, o proprietário, ele ia poder entrar com uma ação para isso. O comitente é o atravessador, esse mesmo. Ele que vai receber a comissão ali pela venda, tá? Então, ele vai poder cobrar do comprador, né? Ele vai poder cobrar do comprador e vai poder cobrar do comissário, beleza? Conseguiu entender? Então, ele pode cobrar dos dois. O comitê... Não, falei errado, perdão. O comitente não é o atravessador, o comitente é o proprietário. Acho que, eu não sei se você já tinha entrado na hora que eu falei. Isso. Comitente é o proprietário e comissário é o intermediário. É, isso aí. Perdão, gente, vocês anotaram alguma coisa errada. É que às vezes confunde. Eu até falo para os alunos já anotarem no começo da aula, porque até eu, na hora que eu estou dando, acabo trocando as palavras. Ele é o intermediador. Ele é o intermediador, ele intermedia a venda. Ele não é o dono da mercadoria, ele não é o proprietário, tá? O comissário, ele não é o proprietário da mercadoria. E ele também não é a pessoa que vai estar comprando essa mercadoria, mas ele responde por essa ação de compra e venda. O que acontece? O contrato de comissão, na verdade, ele não é o contrato fim, ele é apenas um contrato de meio. O que eu quero dizer com isso? Por quê? Porque o contrato fim, qual que é o contrato importante? É o contrato de compra e venda, né? Que alguém vai estar vendendo e alguém vai estar adquirindo. Esse contrato de comissão, ele é só o meio pelo qual essa venda vai estar se realizando, tá? Então, ela é um contrato de meio. O contrato de fim é o contrato de compra e venda, que é o negócio em si. E se acontecer o contrário? Se a pessoa que comprou, ela teve algum problema, entendeu? A pessoa não entregou. Não recebeu, por exemplo, o comitente não entregou. Isso. Aí a pessoa, ela... Porque eu estava pensando desse jeito, entendeu? Aí você vai lá para o 694, que fala que daí esse comprador ele vai ter que entrar com uma ação contra quem? Contra o comissário. Ele só vai poder entrar com uma ação contra o comitente, contra o proprietário, se o comissário ceder os direitos para ele. Vai estar lá no 694. Ah, entendi. Então, vai estar lá. Eu entendi certo mesmo. Ó, vai estar ali falando, o comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar. Com quem que ele contrata? O comprador. Sem que essas tenham ação contra o comitente. Então, para quem ele vender, o comprador não pode entrar com uma ação contra o comitente. Nem este contra elas. Então, o comitente também não pode entrar com ação direta contra eles, com exceção aqui, né? Depois tiver essa cláusula del credere. Salvo, então, a exceção, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes, tá? Então, salvo se ele ceder os direitos dele, né? Porque ele pode entrar com ação contra os dois. E os dois só podem entrar com ação contra ele. Ok? Aí, se eu coloco essa cláusula del credere, o comitente, ele já pode entrar com ação contra os dois. Ele não vai ter que pedir para o comissário ceder os direitos dele para ele estar entrando com uma ação contra o comprador. Conseguiram entender? Eu consegui. Só que assim, isso daí você está falando é entre o comitente e o comissário. A minha dúvida é, a pessoa que compra lá, ela tem a possibilidade de entrar contra os dois também ou não? Não, o que ele pode, ou ele entra contra o comissário, né? Que é a responsabilidade, que é o que vai estar no contrato dele, ou ele pede para o comissário ceder os direitos dele.
Daí ele entendi. vai entrar Então, daí essa ele vai cláusula... poder entrar com uma ação contra o comitente. Entendi. Aí Essa ele vai poder cláusula que entrar você com... falou é só entre comitente e comissário. Essa que ele... Isso, entre comprador e comissário não tem essa cláusula. Não tem. Não tem como ele colocar isso, entendeu? É só entre comitente e comissário. Entendi. Então, se o comprador quiser cobrar direto do comitente, o comissário vai ter que ceder os direitos para ele primeiro. Porque é aquilo que eu falei para vocês antes, se ele entrar com uma ação colocando no polo passivo o comissário e o comitente vai alegar que ele é parte legítima no processo. E daí o juiz vai falar assim, houve a cessão de direitos? O comissário cedeu os direitos dele para o comprador? Não, não houve, ele não fez prova disso. Então, o que vai acontecer? O juiz vai tirar o proprietário, né, que é o comitente, do polo passivo. Conseguiu entender, minha flor? Consegui. Então, tá bom, então, Samira. Gilson, você entendeu, Gilson? O Gilson não quer nem abrir o microfone para falar comigo. Vamos lá, então, gente. Você não tem microfone, Gilson? E câmera? Vamos lá. Prazos para pagamento. Isso também está lá no material de vocês. Presume-se o comissário autorizado a conceder dilação do prazo para pagamento na conformidade dos usos do lugar onde se realizar o negócio, se não houver instruções diversas, tá? Isso aqui a gente já tinha visto ali também, ok? Remuneração. Não estipulada a remuneração devida ao comissário, será ela arbitrada segundo os usos correntes do lugar. Então, tudo isso aqui é a questão de acordo com os usos que vai estar ali no parágrafo único do 695, ok? Então, o prazo para pagamento, se não tiver, remuneração, se não tiver, vai ser tudo de acordo com os usos que tem ali no parágrafo único ali do 695. Eu repeti aqui, remuneração. Caso de morte, gente. Então, no caso de morte do comissário, ou quando por motivo de força maior não puder concluir o negócio, será devida pelo comitente uma remuneração proporcional aos trabalhos, tá? Então, vai estar, isso aqui no caso de morte, vai estar lá no artigo 702, tá? No caso de morte do comissário, quando por motivo de força maior não puder concluir o negócio, tem que pagar ali a parte que ele realizou. Eu vou colocar duas questões aqui para vocês. Tirem foto das questões e tentem responder elas agora, já antes de vocês entrarem na próxima aula. Vocês têm aula do que agora, depois de mim? Tirem foto dessa primeira, e daí eu já vou colocar a segunda, que daí vocês já faz, porque vocês estão com o conteúdo fresco na cabeça, né? Vou colocar a questão número 2. Ó, essa primeira vai estar falando da cláusula del credere, tá? Então, daí vocês já tentem resolver. Essa aqui é questão de prova de OAB também, tá? Acho que as duas são. E aqui também vai estar falando sobre o contrato de comissão, tá? Tirem foto aqui da segunda questão também. Pessoal, processo civil. Então, tá bom. Foi tranquila a aula, eu tentei não correr, né? Para não... Volto, Gabriele, volto.
Tentei não correr com o conteúdo, tá? Tentei ir de forma lenta aqui, porque a gente fica 1h40, né? Então, também para não... Sei que às vezes fica maçante, porque não tem jeito, a gente não está conseguindo interagir. Vocês não querem mostrar o rosto para mim, né? Mas eu espero que assim esteja melhor. Gabriele, ok? Conseguiu? Ai, meu Deus. Bom dia, Gabriele. Ainda bem, tô vendo pelo menos um rosto hoje. Pessoal, então daí vou colocar esse material no Teams também. Ai, meus amores, que carinha de sono que ele tá. Ai, Mariana, que moço, Mariana. Pessoal, então eu vou colocar esse material depois no Teams também, tá? Vou subir aqui no Teams, é que eu não sabia, a professora Andressa ontem que ensinou, tá? E daí vai ter esse material no Teams também, mas já tem lá. Oi, Gerson! Bom dia, Gerson! Tá com saudade do pessoal? Então, eu vou colocar depois aqui no Teams também para vocês, tá? Mas já tem o material lá no Drive. Tentem responder a questão e se ficar alguma dúvida, daí vocês anotem que a gente volta na semana que vem, ok? Oi, Adriano, tudo bem? Adriano tá todo arrumado, deve estar trabalhando já. Pessoal, então, até semana que vem, tá? Até quarta-feira que vem. Até mais. Beijo, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Mari. Até mais, gente. Tchau, tchau.